Bom, pessoal, continuando então, vamos para a terceira etapa da construção do causa e efeito. Nós já definimos o problema, já definimos qual a metodologia a ser usada para a especificação dos grupos de causas ou causas primárias, e vamos agora trabalhar nas causas secundárias. Então, o que são causas secundárias? São todas aquelas causas que explicam e justificam por que um determinado grupo de causas é relevante. E as causas secundárias, ao contrário das primárias, essas sim já podem ser objeto de uma atuação por serem eventualmente causas fundamentais. Então, todas essas causas colocadas aqui e que estão indicadas nesse exemplo são causas secundárias. Então, como é que a gente observa isso? Mão de obra é um grupo, é uma classe de causas. E quais são causas mais específicas que eventualmente nós teríamos que trabalhar? A motivação da mão de obra pode estar baixa, então eu tenho que atuar na parte motivacional. A satisfação das pessoas pode estar comprometendo o seu rendimento e, consequentemente, impactando na satisfação do cliente ou a sua qualificação. Então, logicamente, que após fazer toda essa definição a partir do brainstorming para cada um dos grupos escolhidos como causas primárias, nós precisaremos então definir, primeiro, se haverá necessidade ou não de um novo desdobramento, vamos já falar um pouco sobre isso, e em segundo lugar, caso não haja essa necessidade, estabelecer qual seria ou quais seriam as causas mais importantes nesse conjunto de elementos aqui. Observem também a relação que há entre a técnica dos porquês e o surgimento dessas causas. A partir do momento que nós temos um grupo de causas mão de obra, um dos questionamentos poderia ser: e por que mão de obra? Por que as pessoas, os funcionários, impactam no problema insatisfação do cliente? Uma das respostas pode ser porque o nosso grupo de funcionários não tem motivação suficiente e, consequentemente, por meio de um rendimento ruim, de um desempenho abaixo do esperado, impacta na satisfação. Um atendimento abaixo do desejado gera insatisfação. Por que máquinas é um fator importante? Porque o desempenho desses equipamentos não permite a entrega no prazo, o que gera insatisfação do cliente, assim por diante. Então percebam que a discussão conduzida usando a técnica dos porquês vai nos dar todo o insumo necessário para fazer esse preenchimento. Então, o terceiro passo seria a definição das causas secundárias, tá? Bom, feito isso, uma outra abordagem que poderia ser dado seria trabalhar as causas terciárias. O que são causas terciárias? São aquelas que explicam, complementam, justificam uma causa secundária. Ou seja, é um detalhamento que se faz a partir da causa secundária. Então, se nós temos a motivação como um fator importante, nós poderemos questionar: e por que as pessoas estão desmotivadas e, consequentemente, gerando esse mau rendimento, esse mau atendimento? Porque o clima organizacional não é bom. Então, um clima organizacional ruim seria um fator que gera desmotivação. Então, o clima organizacional poderia ser uma causa terciária. Ou a ausência de um plano de cargos e salários ou que permita a ascensão profissional. Então, a ausência desse plano de cargos e salários poderia ser um outro fator. Ou o relacionamento com a chefia, tá? Não é bom. Então, o relacionamento com a chefia seria mais um fator. Percebam que esses elementos que, novamente, por meio da técnica dos porquês, permitem que nós cheguemos a elementos mais de nível um pouco mais baixo, mais específico, nos leva à definição de um conjunto de causas que aí sim, se trabalhada, vai repercutir na causa secundária. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: se nós temos causas terciárias atuando sobre uma causa secundária, esqueçam a secundária. Se eu preciso eliminá-la, eu só vou fazer isso se eu trabalhar as terciárias. Então, a regra geral é a seguinte: para definir, para determinar causas fundamentais, a gente deve olhar para o causa e efeito e buscar sempre as causas de último nível. São as causas de último nível que devem ser trabalhadas e buscadas.
E haveria ainda a possibilidade de um novo desdobramento, chegando até as causas quaternárias, que são causas que complementam, explicam, justificam uma causa terciária. Por exemplo, clima organizacional. Por que o nosso clima organizacional é ruim? E aí as respostas a isso poderiam ser causas quaternárias que deveriam então ser trabalhadas para eliminar a terciária. Por exemplo, sei lá, o clima organizacional é ruim devido a conflitos constantes entre a equipe. Ou é ruim devido o clima organizacional pode ser ruim devido à insatisfação em relação ao desempenho, a falta de reconhecimento em relação ao desempenho das pessoas, e assim por diante. Então, identificados esses pontos como críticos, se trabalhados, a causa terciária seria reduzida, por consequência, a secundária também seria reduzida, e se essa secundária for de fato relevante, isso vai impactar de modo significativo no nosso problema. Percebam que aqui, ao contrário do exemplo anterior, em que nós só tínhamos causas primárias e secundárias, aqui nós temos causas até o quarto nível, causas quaternárias. Então, como nós já vimos anteriormente, nós temos aqui 4 grupos de causa que foram definidos de acordo com critérios próprios da empresa. Nós temos, então, causas secundárias, que são essas que explicam, complementam e justificam cada um dos grupos. Por exemplo, as pessoas muitas vezes reclamam da atitude do garçom. Mas em que sentido? Por que há reclamação em relação à atitude do garçom? Porque ele parece ser rude. Ou porque ele parece estar confuso, sem saber o que fazer. Então, esses elementos são causas secundárias. Se eu busco uma explicação adicional, se eu faço questionamentos, mas por que o garçom parece ser rude? Seria uma questão de educação, de formação, de qualificação? Bom, a resposta a que nós chegamos é que ele está sempre apressado. E o fato de ele estar sempre apressado, preocupado em atender outras pessoas em outras mesas, acaba impedindo que ele dê o nível de atenção necessária ao cliente. E essa falta de atenção faz com que ele pareça ser rude. E, por fim, mais um questionamento: por que ele está sempre apressado? Porque ele tem muitas mesas para atender. Percebam, então, que aqui é uma causa primária, aqui é uma causa secundária, aqui é uma causa terciária e aqui é uma causa quaternária. E se nós queremos, então, reduzir as reclamações relacionadas à atitude do garçom, a única maneira de nós fazermos isso, levando em conta essa realidade aqui, seria não trocando os garçons, não treinando os garçons, não é esse o motivo que faz com que a atitude seja rude, mas sim distribuindo ou dividindo melhor entre eles as mesas para atendimento. Eles precisam ter uma quantidade menor de mesas com que se preocupar e, consequentemente, poderão dar a atenção necessária aos clientes. Ok? Então, percebam que com esse desdobramento de causas, que é muito facilitado com a técnica dos porquês, nós chegaríamos, então, à construção completa do nosso causa e efeito. Mas, como eu falei para vocês, se a gente tem um causa e efeito nesse nível, nós não devemos apenas construí-lo, mas precisamos também chegar às suas causas mais importantes. Nesse desdobramento aqui, o que nós deveríamos fazer? Primeira coisa, identificar quais são as causas de último nível. As causas de último nível são aquelas que podem, eventualmente, se transformar em causas fundamentais. Então, vou marcar aqui as causas de último nível. Muitas mesas, que é uma causa quaternária. Treinamento inadequado, que é outra causa quaternária. Computador fora do ar, que é uma terciária, mas é de último nível para esse ramo. Assentos na área de espera, que também seria terciária. Sistema de notificação do garçom inadequado, uma quaternária. O programa de limpeza relacionado ao tapete sujo é uma causa terciária. E janelas abertas seria outra causa terciária. Então, com essas causas de último nível identificadas, o próximo passo seria, então, levar esse grupo para um sistema de priorização, que aí a gente pode usar alguma ferramenta específica.
para que aí seja definido qual ou quais são as mais importantes. É exatamente esse ponto que nós vamos ver agora. Terminamos a construção e agora nós vamos começar a trabalhar a parte da análise. E essa análise consiste em conseguir identificar quais são as causas de último nível, as causas mais básicas, consideradas mais importantes e com maior grau de impacto sobre o problema. De um modo geral, pessoal, nós temos duas abordagens possíveis, nós temos duas maneiras de fazer isso. A primeira é trabalhar como nós fizemos agora nesse último exemplo, ou seja, desdobrar as causas até o último nível. Pode ser terciário, pode ser quaternário, mas chegar até o nível mais elementar, mais básico. Selecionar essas causas de nível mais básico, como nós fizemos agora há pouco, marcando cada um, e aplicar algum sistema de priorização. Esse sistema de priorização pode ser o GUT, pode ser o Pareto, caso a gente tenha dados numéricos, né, quantidade de ocorrências, número de reclamações relacionadas a cada um dos aspectos, ou pode ser um sistema um pouco mais simples, como a matriz de priorização. Vejam como essa matriz de priorização poderia ser aplicada de modo bem básico. É uma ferramenta muito elementar, muito baseada na percepção das pessoas, mas para algumas situações funciona como um direcionamento da discussão e acaba como uma ferramenta de consolidação, dando um resultado interessante. Então aqui nós temos um cabeçalho. Nesse cabeçalho são colocados alguns dados básicos do processo, da equipe, do que está sendo trabalhado. E aqui nessa coluna são colocadas todas as causas de último nível que foram identificadas. Então, pegando, por exemplo, aquele caso do restaurante, as 7 causas que foram marcadas, identificadas, seriam trazidas para cá e colocadas nessa coluna. Em seguida, cada uma das pessoas envolvidas na discussão, envolvidas no processo, vai dar uma nota. Vai colocar sua percepção em números. Então, até que ponto pessoal encarregado pelo processo não qualificado é uma causa relevante? Se a pessoa achar que é uma causa muito relevante, que impacta de forma decisiva, vai dar nota máxima, por exemplo, nota 5. Outra pessoa acha que não é tão importante assim, vai dar uma nota 4 e assim por diante. Então as pessoas vão dar notas de acordo com a sua percepção para cada uma das causas identificadas e no final esses valores são somados, gerando uma pontuação. Aquelas causas que tiverem maior pontuação serão as causas priorizadas. É muito importante ficar claro que essa ferramenta é muito básica e pode ser adaptada em função da necessidade do grupo. Por exemplo, uma adaptação simples que a gente poderia fazer seria usar um dos preceitos do brainstorming, o consenso. Em vez de colocar notas aqui diferenciadas e de forma individual para cada um dos grupos, o que nós poderíamos fazer? Uma discussão até chegar em uma nota consensual. Dessa maneira, se há uma divergência, como aqui, deveria haver uma discussão. Por que essa pessoa acha que é 4 e todos os demais acham 5? Talvez ela mude a sua posição e essa causa como um todo venha a ter nota 5. Já outra causa, pode ser o contrário. Aqui todas são nota 4 e essa aqui nota 5, pode haver o processo inverso. Então, essas adaptações podem ser feitas de forma a possibilitar o maior rendimento possível da equipe em relação à identificação daquilo que é prioritário. Bom, a segunda abordagem seria um pouquinho diferente e essa eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Ela acaba sendo um pouco mais simples, pelo fato de não exigir um detalhamento prévio de tudo que foi listado, e em algumas situações, principalmente quando o diagrama é um pouco mais completo, um pouco mais amplo, com muitas possibilidades, ela acaba sendo mais eficiente. Tá? Daqui a pouco a gente conversa sobre esse ponto.